Pensando em iniciar nas perícias médicas, mas não tira esse projeto do papel. Eu vou te falar dos 6 motivos que com maior frequência travam o médico de iniciar nas perícias médicas. E no final eu vou dizer o que pode destravar esse seu projeto para que você possa partir para efetivamente se tornar um perito judicial. Meu nome é Ronivaldo Barros, eu sou médico, perito judicial há mais de 20 anos e ajudo médicos que estão iniciando na perícia médica. Se você gosta da perícia médica, me segue aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações e também compartilha esse vídeo com outros colegas que podem ter interesse no tema. Eu recebo com muita frequência contatos de colegas do Brasil inteiro que estão pensando em começar na perícia médica. Marco encontro virtual, converso e o meu diagnóstico na maior parte dos casos é que essas pessoas estão travadas por um dos fatores que eu vou dizer a partir de agora. Vou te falar os 6 fatores que com maior frequência travam o médico na hora de começar nas perícias médicas. O primeiro é uma concepção equivocada de que o médico tem que se apropriar de um conteúdo muito específico e enorme para poder ingressar nas perícias médicas. Que tem que saber o Código de Processo Civil, entender muito de direito, entender muito daquela matéria que está sendo discutida. Enfim, isso é fruto inclusive da própria formação médica. A gente costuma estudar muito antes de fazer as coisas. O fato é que o essencial da perícia médica é o conhecimento médico que você já tem. Eu percebo em médicos especialistas, notadamente aqueles que têm uma trajetória um pouco mais consolidada, né? Esse receio de ingressar numa área nova sem ter ali uma base teórica muito bem sólida e, portanto, ele fica inseguro em função de achar que tem que estudar muito antes de começar. Não digo que não há o que estudar, mas a perícia, o essencial da perícia é o conhecimento médico. Há que se estudar algo no campo do direito, há que se entender um pouco do trâmite processual, mas não é necessário um conhecimento aprofundado de direito ou das matérias jurídicas para você fazer determinadas perícias. Então, essa é uma barreira que você tem que enfrentar de uma forma mais objetiva. Entenda que a perícia é um campo enorme. Nós temos perícias em diversas áreas. Mas a depender do campo da perícia que você se encaixar, vai ter que fazer um estudo um pouco mais dirigido para aquela situação concreta ali. Então, não é verdadeiro que você tem que construir uma base teórica muito grande, muito sólida para começar nas perícias médicas. O segundo ponto é uma distinção que existe entre a perícia e a medicina clínica assistencial. E, de uma maneira geral, os médicos encaram a perícia entendendo que há na perícia a mesma complexidade que há na medicina assistencial. E, na verdade, na perícia médica nós vamos confirmar a existência de diagnósticos. Nós já pegamos um paciente que passou por uma extensa avaliação, tem diversos documentos médicos, então do ponto de vista prático, uma ratificação de um diagnóstico ou uma negação de um diagnóstico em face de uma documentação e de queixas que são apresentadas. Então, o trabalho do perito é um trabalho mais dirigido, mais específico para atender determinadas finalidades, a depender do processo, mas nós já pegamos um paciente que tem um histórico de doença bem definido, exames já realizados, diagnósticos já firmados por outros profissionais, e dessa maneira eu entendo que a análise pericial é uma análise mais simples do que a que fazemos quando o paciente adentra no nosso consultório simplesmente com a queixa e nós vamos ter que investigar tudo acerca daquele paciente para chegar a um diagnóstico. Então a medicina pericial ela é mais direta, mais focada em atingir o objetivo que é responder aos quesitos da autoridade judicial. Acho a perícia mais simples do que a medicina assistencial. O terceiro ponto, e aí eu tenho que concordar com o receio que os médicos apresentam, é que ele vai trabalhar num ambiente, digamos assim, novo, que ele não conhece, interagir com profissionais de uma outra área do conhecimento. E isso gera
alguma insegurança. Quando eu comecei na perícia médica, eu também tive esse receio. Eu procurei colegas que já realizavam perícias, perguntei acerca de como é que se dava essa relação, de que cuidados eu deveria ter. Enfim, eu não sabia nem na prática como me dirigir ao juiz, né, quando eu comecei, e recebi bastante ajuda. Quando tinha dúvida, consultava que documentação deveria enviar, que mandava até algum texto redigido para a pessoa me orientar. E também, a partir do momento que eu comecei a fazer perícias, eu comecei a estudar os processos, né? Eventualmente, pessoas já tinham realizado perícias com outras pessoas, ver outros laudos, né? E ver como é que as pessoas se manifestavam ali no processo, fazendo suas petições. A coisa foi, digamos assim, clareando. Então esse medo, ele existe, ele tem base, efetivamente você vai começar numa atividade nova, num ambiente novo, mas ele se dissipa rapidamente na medida em que você realiza as primeiras perícias e aí vai ficando mais à vontade nesse relacionamento que você estabelece, né, nesse novo ambiente, com o processo, com outros profissionais do campo do direito. Então, esse medo, eu acho que realmente ele é natural e se justifica, mas também isso não pode funcionar como um impedimento para você realizar a perícia, que você só vai superar esse obstáculo na medida em que você começar a realizar as perícias judiciais e vai ver que rapidamente você incorpora, digamos assim, essa habilidade. O quarto fator que afasta alguns médicos da perícia médica é o perfeccionismo. Recentemente eu conversei com uma cardiologista, já com 11 anos de formada, residência médica, especialização, ela pensando em começar nas perícias médicas, mas em função da própria rotina de trabalho dela, trabalha com transplante cardíaco, com UTI, é um profissional muito bem formada, ela tem ali, digamos que quer levar para a perícia médica, quando ela está começando, a mesma segurança, digamos assim, a mesma qualidade na prestação dos serviços que ela já entrega na cardiologia. E efetivamente isso funciona para ela como uma barreira, mas todo mundo tem a primeira perícia, todo mundo começa. Efetivamente você precisa entregar já nas primeiras perícias um laudo razoavelmente adequado, mas não vai ser o melhor laudo da sua vida. Então, efetivamente, você vai construir um aprendizado na perícia médica, fazendo perícias, né? Estudando um pouco os temas relacionados àquelas perícias que você realiza, mas a perfeição só vem com o tempo. Então, efetivamente, quando você começa numa vara a fazer perícias, é sabido, né, se compreende que você está ali iniciando naquela atividade que não vai entregar o laudo tão perfeito assim como um perito que já atua há muito tempo. Efetivamente, com as ferramentas que nós temos hoje, né, inteligência artificial, uma série aí de mentorias que existem, você pode efetivamente já começar entregando um bom resultado, mas daqui a 2, 3, 4, 5 anos, o seu laudo vai estar muito melhor do que os primeiros laudos que você apresentou. O quinto fator é o medo de errar. Isso é bastante comum e trava muitos médicos, porque o médico ele é acostumado a fazer o melhor, a entregar o melhor que ele pode quando realiza o seu trabalho. Na perícia médica, primeiro, nós temos prazo para a entrega do laudo. Então, na perícia médica judicial, a gente em média tem 10 dias, 30 dias, a depender do tipo de processo que você está realizando a perícia. Mas, além de você ter esse tempo, né, quando você entrega a perícia médica, as partes são chamadas a se manifestar acerca do laudo e apresentam quesitos suplementares, fazem uma impugnação à perícia, de modo que você pode ter a oportunidade de corrigir eventuais erros. Eu tenho 20 anos na perícia médica judicial. Efetivamente, algumas vezes cometi equívocos. Para dar um exemplo, certa vez eu fiz uma perícia de uma pessoa amputada e na descrição do exame eu coloquei a amputação do lado contralateral. Então eu apontei, né, uma amputação no membro errado. Acontece. A gente chama isso de erro material. O advogado impugnou, o juiz pediu a complementação do laudo e eu efetivamente apresentei ali a minha justificativa, indicando que houve um equívoco material na hora da perícia, mas que efetivamente, inclusive em função dos documentos médicos apresentados, da fotografia juntada aos autos,
vê-se que a amputação existiu, mas que foi no membro tal. É fato que a gente vai errar, mas você vai ter a possibilidade de corrigir esse erro na medida em que você vai ser novamente questionado acerca daquilo e você apresenta a sua justificativa. Isso é absolutamente normal na perícia médica. Somos seres humanos, cometemos equívocos e esses equívocos serão sanados no momento oportuno, quando você for intimado para fazer essa correção. O sexto fator que trava o médico na perícia médica, e esse é o que é mais importante do meu ponto de vista, é o excesso de informações equivocadas sobre perícia médica nas redes sociais. No Instagram, no YouTube, no TikTok existem inúmeras propagandas de cursos, veiculação de matérias sobre a perícia médica, que são matérias, digamos assim, que não contribuem com aquela ideia de iniciar na perícia médica, ou porque vendem a impressão de algo muito difícil e que você tem que fazer o curso X ou Y para poder fazer a perícia médica, ou porque vendem uma impressão de um tecnicismo exacerbado que envolve aquela perícia médica. Certamente quem vende a impressão desse tecnicismo, desse alto grau de dificuldade, é uma pessoa que está vendendo ali um curso para que ele seja a solução do problema. Então o que eu vejo é que as pessoas colocam muitos problemas para quem vai efetivamente querer iniciar na perícia médica e se apresentam como uma solução, vendendo sempre um produto que muitas vezes, do meu ponto de vista, é enganoso. Então eu penso que com esses seis pontos eu tenha esgotado aquilo que há de mais frequente, como obstáculo, como trava para que o médico inicie na perícia médica. Eu realizo perícias médicas há 20 anos e tenho ajudado diversos médicos de vários estados do Brasil a dar os seus primeiros passos na perícia médica, e acho que é importante conversar com quem já faz. Hoje nós temos aí diversos médicos peritos que realizam mentorias, a exemplo do meu caso, e que podem esclarecer essas dúvidas, dar a motivação que você precisa para realizar a perícia médica judicial e, sobretudo, também dar um suporte nesses primeiros passos que você vai dar na perícia, porque contar com a ajuda de alguém mais experiente, que já vive aquele problema há algum tempo, que tem todo esse know-how que pode te passar, eu acho que é um dos fatores mais importantes para destravar esse seu projeto na perícia médica. Esse colega trilhou esse caminho, ele já vive essa realidade há um certo tempo e pode te orientar, não só na realização da perícia em si, mas também do percurso que você deve fazer até chegar às perícias judiciais. É isso, um grande abraço, compartilha, curte e se inscreva aqui no canal. Em breve teremos novos vídeos.